Boa noite, gente, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenho certeza que vocês estão bem, todo mundo bem. Espero que tenham tido uma semana abençoada, iluminada, como a gente sempre pede, né? Com essa gasolina que é Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. É para isso que a gente se reúne, né? É para a gente, como a gente fala, a gente está estudando o nosso capítulo dos falsos profetas. É para a gente estudar, aprender, guardar e pôr em prática, não é não? É para isso que a gente está aqui também, né? Boa noite, gente. Sejam todos muito, muito bem-vindos, viu? Encarnados e desencarnados que ficam aqui com a gente nesse momento, ajudando, trazendo essa calma pra gente, né? Essa calmaria, coisa boa, que a gente não vê a hora de chegar, né? Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de chegar o momento do nosso evangelho. Me falem se o som estiver muito alto, eu diminuo o volume, tá bom? Então é isso, gente. Enquanto a gente está aqui papeando, a espiritualidade já está aqui pronta para acompanhar a gente. Vão pegando as águas de vocês, não esqueçam para fluidificar, tá? Pode ser água, pode ser copinho, pode ser garrafinha, desde que seja individual, tá? Gente, individual. Então, cada um, eu tenho aqui a minha garrafinha, que eu deixo ela, vou bebendo o resto da semana, aquele golinho diário, né, do remedinho que a espiritualidade coloca pra gente, mas você também pode fazer um copinho para cada um da família agora, terminou o evangelho, toma de uma vez só, não tem problema nenhum, viu? Mas vão separando individual. E também pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro seu passarinho, pro seu petzinho, pode colocar água também. A água das meninas aqui já tá aqui separadinha também, né? Então vamos iniciar com a nossa leitura, a nossa mensagem. E vão mandando mensagens, vai mandando aviãozinho pros amigos, pros parentes. Quanto mais gente participando, melhor, né? Quanto mais gente aprendendo sobre o mundo invisível, melhor para a humanidade, né? Então vamos lá, gente. Eu trouxe uma mensagem, gente, para a gente começar o evangelho da Meimei. A Meimei, ela foi uma educadora brasileira. Meimei é apelido. Ela viveu na época do Chico, né? Foi uma mulher, um espírito de muita luz, brilhante. Ficou pouco tempo aqui na Terra, encarnada. Ela desencarnou jovem, mas o pouco tempo que ela ficou, ela trouxe só luz para aqueles que conviveram com ela. E depois de desencarnada, ela continuou, né, através do Chico, trazendo os ensinamentos, né? Então eu vou ler uma mensagem dela, que inclusive meio que sem querer eu peguei essa mensagem hoje. Sabe aquele papel que cai na sua mão, né?
é um folhetinho de mensagens que é dado lá no centro espírita que eu frequento, que inclusive o Jair é um trabalhador palestrante, né, Jair? Então são mensagens que é dado para quem frequenta a casa durante a palestra, e são mensagens do Chico, do André Luiz, mensagens necessárias para a nossa vida, né? Então eu vou ler essa mensagem da Meimei. Para quem não sabe, eu frequento o Casa Branca do Caminho, gente, aqui na região do Anália Franco, bem pertinho, tá? Então essa mensagem da Meimei, ela mandou pelo Chico Xavier, tá no livro Cartas do Coração. Então vamos prestar bastante atenção nessa mensagem, que ela é linda. É uma mensagem que ela cabe em qualquer momento da nossa vida, da nossa passagem. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo, a tua fé. Crê e trabalha. Esforce-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos, aqueles que são mais tristes, né? São os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Ou seja, a pior morte é aquela em vida. É aquela pessoa que perdeu a fé em Deus, perdeu a fé em si mesmo e continua viva. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Eu gosto muito dessa frase, luta e serve, ou seja, ajuda. A gente ajudando o outro, a gente se ergue. Brilha a alvorada além da noite. Então, traz a felicidade para a sua vida, mesmo perante as tristezas. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe, te comprima o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te, picando com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Linda mensagem, né? A gente foi criado para ser feliz. Somos filhos de Deus,
temos o DNA de Deus, a gente foi criado para ser feliz. Por isso que à medida que a gente se espiritualiza, que a gente se depura, a felicidade fica mais próxima. Nós estamos nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. Lembra sempre disso, gente. A gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. Então a própria Meimei fala o que o Chico sempre falava, né? Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanece. E só para eu fazer um comentário, gente, antes da gente entrar na nossa prece, hoje eu fiquei sabendo agora à tarde de um amigo muito querido nosso, lá da época dos dinossauros, né? Ele desencarnou da sexta para o sábado, uma pessoa de coração muito bom, muito de surpresa, né? Inclusive a Eli, que tá aqui com a gente, ela é prima dele. Ele literalmente, ele foi dormir na sexta-feira muito feliz, cantando, ele adorava cantar. E ele foi dormir e dormiu para sempre, né? Passou pro outro lado, fez a transição. Jovem, relativamente jovem, ele estava com 57 anos, né? E aí faz a gente questionar, faz a gente se questionar, faz a gente fazer as nossas autoanálises, igual a minha mãe, a Neide, fala exatamente, igual a nossa amada Anitta. O que a gente sempre fala, todo mundo aqui vai voltar para o plano espiritual, a gente não sabe quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Então que a gente se esforce para chegar do outro lado com a consciência menos pesada, mais tranquila, da gente trabalhar o nosso espírito, lembrando mais uma vez, a gente está aqui na Terra, a gente não é daqui. Pensar naquele perdão que eu preciso ofertar para outra pessoa. Pensar naquele perdão que eu preciso pedir para alguém. Não deixa para amanhã. É urgente o nosso progresso moral e espiritual. É urgente. Então vamos fechar nossos olhos nesse clima, nesse banho de luz que a gente já começou a ganhar, a receber. Mentalize a imagem de Jesus no nosso lar, com todo o carinho, com todo o amor que Ele tem por nós. Estamos aqui, Senhor, reunidos, porque queremos o Seu amor, queremos a Sua luz, queremos a Sua paz, queremos a Sua proteção. Estamos aqui porque
ansiamos pela evolução, pelo amor ao próximo, como o Senhor tanto pede para todos nós. Que sejamos dignos de receber esse amor, essa luz, não só sua, mas dos nossos mentores, dos nossos amigos benfeitores que se encontram aqui nesse momento com a gente. Essa energia maravilhosa de irmãos desencarnados que fazem o Evangelho junto com a gente, principalmente nossos entes amados e queridos que estão entre nós. Que essa luz, que essa energia, que essa vibração chegue a todos aqueles que precisem. Agradecemos a espiritualidade responsável pela fluidificação das águas, pela limpeza de todos os cantinhos dos nossos lares, dos sentimentos ruins, da mágoa, do ódio, da vingança. Que seja tudo transmutado. Mais uma vez agradecemos a equipe, toda a equipe espiritual presente. Que cada um de nós encarnados receba aquilo que precisa, a cura física e espiritual. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja para todos, para todos. Muito bom, muito bom. Aí a gente está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo, ele é meio extenso, mas a gente já está no final, para vocês verem a importância da gente identificar aquelas pessoas que se dizem profetas, né? Que se dizem enviados de Deus. Então, depois que a gente terminar esse capítulo, a gente vai estar, craque. E detalhe, mais do que craque, a gente vai ter a mais absoluta certeza de que a gente não tem que dar dinheiro para conhecer futuro, para querer saber com quem que eu vou casar, para eu fazer tal pessoa se dar mal na vida. A gente vai aprender direitinho quando finalizar esse capítulo, viu? Então a gente está no item 9, vai ler hoje, né? Caracteres do verdadeiro profeta. Essa mensagem, gente, é de Erasto, tá? Hoje um espírito de muita elevação moral, né? E vai deixar essa mensagem pra gente. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como este, lembrando, nós estamos iniciando a transição planetária, a gente está caminhando para a regeneração do planeta, né? Então, principalmente nesse momento de transição, em que se elabora uma transformação da humanidade.
como a gente aprende, né? A gente está recebendo, estão reencarnando muitos espíritos elevados para ajudar o planeta, para acelerar essa transição, né? Então, sobretudo nos momentos de transição, é recomendado, né, o desconfiar dos falsos profetas, em que neste momento se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda. E é dever de todo homem honesto os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como se os pode reconhecer? A gente pergunta, né? Como que a gente vai reconhecer essas pessoas, esses impostores? Aí ele fala, eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Ele está fazendo uma afirmação aqui, né? Não se confia o comando de um exército, senão para um general hábil e capaz de dirigir. Credes, então, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que Ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabe capazes de as cumprir. Porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Aí até a gente vem na nossa mente o Chico, né? Que foi sim um enviado de Deus, que ele mesmo fala, né? Que ele esqueceu da vida privada dele, da vida particular dele. Ele dedicou a encarnação, essa última encarnação dele todinha para Jesus, para o próximo. Então, quem aguentaria, para quem sabe, para quem conhece a história do Chico Xavier, alguém aqui consegue se colocar no lugar dele? Difícil, difícil. O fardo dele foi pesado, mas ele cumpriu direitinho, nobremente. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, certo? Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então, para você ter um bom... Falando aqui na Terra, né, gente? Para você ter um bom guia, uma pessoa dentro de uma empresa, de uma grande empresa, para essa empresa poder crescer, ela precisa de um mestre, né, moralmente e intelectualmente avançado, né? Porque a gente sabe de tantos chefes, né? Tantas pessoas que estão na frente do cargo de um chefe de uma empresa, que ou é extremamente
inteligente, porém não tem virtudes, não tem a parte moral desenvolvida, então essa pessoa não vai aguentar muito tempo. Porque é aquela pessoa que xinga, que humilha, que não tem pulso para levar uma equipe para frente. Ou aquela pessoa que é extremamente, vamos dizer assim, coração, né? Coração, que acaba sendo fraca. Não consegue levar também uma empresa para frente. Então, o ideal é a união dos dois. E não é fácil. Não é fácil, a gente sabe disso, né? Encontrar isso numa pessoa só. Não é fácil. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido essas pessoas, né, gente, que vêm para alavancar a humanidade. Então tem que ser homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido as suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo. Porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Não vai adiantar nada. Não adianta eu ter um preparo, um determinado preparo, e querer chefiar uma equipe que eu não estou preparada. Vai ser nulo isso, né? Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras. Tirai ainda esta consequência, se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, quer dizer, aquela pessoa que ela fala que é o tal, né? Eu sou a reencarnação do José, né? Então, tirai ainda essa consequência se ela está, por seu caráter, virtudes, inteligência, abaixo do papel que ela se diz ser, não é senão um histrião. É uma palavra que ele usa, né? Ele é um histrião, quer dizer, um comediante, um palhaço de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo, né? Então eu sou aquela pessoa que eu falo que eu sou tal pessoa, eu não sei nem copiar. Então, óbvio que eu não sou. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignoram a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Ou seja, age pelo bem, sem premeditar nada. Numa palavra, olha o que ele fala. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Eles são adivinhados, ou seja, eles não precisam ser anunciados. Eles são adivinhados. Enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro, quer dizer, o verdadeiro profeta,
ele é humilde, é modesto. O segundo, que é aquele que ele se fala enviado de Deus, ele é orgulhoso e cheio de si mesmo. Ele fala alto, quer dizer, ele quer contar para todo mundo que ele é enviado de Deus. E como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Então é aquela pessoa que ela vai impor a verdade dela, né? Ela quer fazer as pessoas acreditarem na verdade dela a todo custo. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E olha que interessante, gente, o que é a vergonha da humanidade, ou seja, pior ainda, pior do que aquele que se acha Cristo, né? Daquele que se acha apóstolo do Cristo, é a humanidade que eles encontram, que são pessoas bastante crédulas, né? Crédulas é aquela pessoa que crê, que acredita em tudo que falam para ela. O outro falou umas palavras bonitas, ela já acredita que o outro é um enviado de Deus. Então, o pior é essas pessoas crédulas para dar fé a semelhantes torpezas, né? Essas infâmias. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que, olha o que ele fala. Se o Cristo se reencarnasse sobre a Terra, ele viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes. O que a gente aprende? Quem é o único guia e modelo que a gente tem que seguir? Jesus Cristo. O único homem que pisou aqui na Terra. Homem, quando ele pisou, ele se tornou um homem, né? Encarnado. Perfeito. Perfeito. Porque aqui ninguém é perfeito. Então, se Jesus reencarnasse na Terra, ele viria com todo o seu poder, com todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria um absurdo, que tivesse degenerado, ou seja, que ele tivesse sido diminuído quando ele reencarnasse aqui. Isso é um absurdo. Isso não aconteceria. Ora, da mesma forma que se tirardes de Deus, um só dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só virtude do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo, têm todas as suas virtudes? Nunca. Aí está a questão. Olhai, perscrutai, quer dizer, analisa, investiga os seus pensamentos e os seus atos daquela pessoa que se fala enviada de Deus. Analisa os atos e os pensamentos dessa pessoa. E reconhecereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades distintivas do Cristo: a humildade e a caridade. Ao passo que tem o que ele não tinha. Ou seja, essa pessoa que se acha o Cristo não vai ter a caridade e a humildade. Ela vai ter a cupidez, né, a imoralidade e o orgulho.
a gente fala assim, né? A gente repara muito isso. Aquela pessoa que fala assim, ah, eu sou humilde. Eu sou humilde. Você pode ter certeza, ela não é. Ela não é. A humildade é uma virtude muito, muito difícil de ser trabalhada. Então, a gente está sempre trabalhando, está sempre buscando, né? Uma coisa é a pessoa falar, eu sou humilde. Outra coisa é falar, eu estou trabalhando. Não é fácil, eu estou trabalhando a minha humildade. Eu trabalho, eu persevero. Aí sim. Notai, aliás, que há neste momento, em diferentes países, olha o que ele fala, existe nesse momento, em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às custas daqueles que os escutam. A humanidade vive uma fase tão carente, né, gente? Que se torna muito fácil, as pessoas se tornam iscas fáceis dessas pessoas malignas. Para finalizar, desconfiai então dos falsos profetas, sobretudo, o cabelo aqui no elástico está me incomodando, sobretudo num tempo de renovação. Olha lá, ele falando de novo. Isso, gente, em 1862, ele passou essa mensagem para Allan Kardec. 1862 já se falava na regeneração. Sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disto estar certos. Então, todo aquele que por sua maldade, né, ou pela sua mediunidade trevosa, sombria, quer enganar os outros, né? A gente fala assim, poxa vida, mas ele não vai pagar pelo que ele está fazendo? Aqui, ó, ele fala. Uma terrível justiça os espera. Podeis disto estar certos. Então percebe como a gente está aprendendo a identificar essas pessoas, né? A gente fala, então, porque eu vou em tal pessoa que lê o futuro. Não perde tempo. O dinheiro que você vai gastar, gasta praticando a caridade. É isso que vai fazer o teu futuro melhor. Então, a gente está estudando, aprendendo esse tema, né, dos falsos profetas muito a fundo. A gente consegue observar não só no espiritismo, né, gente? Porque a mediunidade, ela não é exclusiva de pessoas espíritas, não. Não. Em qualquer religião existe a mediunidade.
Então a gente consegue identificar esses falsos profetas que se dizem missionários enviados de Deus, né? E, infelizmente, arrastam com eles multidões de pessoas cegas que acreditam sem questionar nessa farsa. Então, a gente tem que aprender antes de querer seguir determinada pessoa que se diz missionária, né? E até que se diz, sou praticante dos ensinamentos do Cristo, né? Como a gente fala, falar é fácil. Aquela pessoa que fala que trabalha em nome de Deus, a gente tem que examinar, né, se essa pessoa ela pratica realmente a caridade, a benevolência, a humildade. Tudo isso com amor, não por obrigação, né? A gente vê muito pessoas praticando, querendo praticar uma caridade falsa, uma caridade forçada. Não está ganhando nada. E principalmente observar as atitudes, se tem boas atitudes, né? Como eles sempre falam, os espíritos sempre falam, como Deus fala, as obras, né? O espírito de Erasto, né? Ele fala que aqueles que encarnam aqui na Terra com a missão de ajudar a humanidade, que trabalham realmente em nome de Deus, são espíritos já evoluídos, tanto moralmente como intelectualmente. Já por aí a gente já começa a identificar, né? Aí a gente tem que perceber se essas pessoas fazem esse trabalho pelo coração, pela bondade real, né? Pela real vontade de querer ver o outro feliz. Porque os falsos médiuns se deixam levar pela vaidade e pelo egoísmo, não se importando com o sofrimento do outro, só com o retorno financeiro que o cego, né, o crédulo pode oferecer. E isso a gente observa muito nas casas religiosas, em centro espírita, médiuns, falsos médiuns, preocupados só com o status. Ele não está preocupado em realmente o que é a mediunidade, né? É caridade. É ajudar a comunicação entre os dois mundos. Por isso que eu falo, a gente está falando, lógico, de médiuns ostensivos que têm a mediunidade aflorada, mas todos nós temos mediunidade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me depuro de sentimentos ruins, quanto mais eu me aproximo das coisas de Deus, a minha comunicação com o outro lado aumenta. Eu começo a entender melhor o que o meu guia espiritual está querendo me dizer, a intuição dele. Agora, se eu sou uma pessoa puramente materialista, fica difícil. Não me preocupo com o outro, eu me preocupo só comigo. Vai ser muito difícil, né? Eu captar a mensagem do outro lado. Então, é fácil, né, de encontrar um falso profeta no nosso caminho. Esses pseudo-médiums sempre vão arrumar uma desculpa para cobrar uma consulta. Seja qual for. Ah, porque eu preciso pagar conta,
eu preciso pagar minhas contas da casa. Trabalha, vai trabalhar. E arruma um tempinho da semana para você atender as pessoas gratuitamente. Ah, eu preciso pagar o tratamento do meu filho. Mesma coisa, arruma uma forma de você ganhar essa renda, mas que não seja pela mediunidade. Porque você veio com essa mediunidade programada para fazer a caridade. Se você começa a cobrar, você vai estar saindo do seu planejamento. A gente leu vários casos de médiuns, né? Pelo Chico Xavier, pelo André Luiz, né? De médiuns que se perderam no meio do caminho. Eu até coloquei aqui o exemplo do João de Deus, né? Inclusive, gente, eu não sei se vocês já viram a série, né? Do João de Deus na Netflix. Ela é curtinha, tem uma temporada, se eu não me engano, são 6 episódios. É muito interessante, né? E ele, desde jovem, assim como o Chico, né? Ele apresentou uma mediunidade muito aflorada, né? Mas ele já trazia um caráter duvidoso, provavelmente de uma vida, de uma encarnação passada. Vocês, para quem assistir, vai ver, né? Desde jovem a gente se percebia que ele não tinha estrutura moral para aquela mediunidade. Se ele não trabalhasse a vigilância, né? Que é o ser um médium vigilante, para se perder é fácil. A vaidade vem assim explodindo. Foi o que aconteceu com ele. Assim como um outro caso que eu tô me lembrando agora, né, gente, que o André Luiz conta pelo Chico, né, do Otávio. Acho que é Otávio. Veio com uma programação maravilhosa para ter uma mediunidade fantástica. Ele veio com uma missão gigantesca, né? E aí ele fez tudo o contrário do que ele planejou. Ele casou, não era para casar. Casou com uma mulher completamente do mal, que inclusive veio já planejada também do outro lado para atrapalhar, né? Essa bondade, essa missão dele. Teve filhos, não era para ter filhos. Filhos que também levaram ele pro buraco. Se enfiou em droga, né? Aí aos 41 ou 42 anos, Deus, na sua infinita bondade e justiça, fala: meu filho, chega, volta, porque você está saindo completamente do seu caminho. Você está se desvirtuando completamente. Chega, vem. Aí aos 40, eu não me lembro se 40 ou 42, ele tem um infarto e volta. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em duvidar de Deus quando a gente seja da nossa família ou amigo, né, que desencarna jovem. Porque ele tinha uma vida pela frente. Só Deus sabe disso. Só Deus sabe o que ele tinha pela frente, o que ele ia passar pela frente. Então vocês podem ter certeza, o melhor para ele foi o desencarne. E aí, como eu falei do João de Deus, né? Ele veio com esse caráter duvidoso, e daí, com o passar do tempo, a gente já sabe o que aconteceu, né? Quer dizer, ele faliu,
João de Deus faliu na missão da mediunidade, né? Apesar de que, só um parênteses, a gente sabe que ele fez, sim, ajudou muita gente, ele curou, né? Ele tinha uma mediunidade de cura muito ostensiva, né? Mas o que ele fez de coisas malignas não dá, né? E aí ele vai reencarnar novamente como médium para ele espiar também tudo que ele fez. Aí é o que o Erasto fala aqui, né? Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disto estar certo, porque, mais uma vez, colocando como exemplo João de Deus, ele acabou se aliando com uma espiritualidade trevosa, sombria, que está esperando ele. É o famoso pacto com o diabo, né? Que a gente sabe que é espiritualidade ruim, que está esperando ele, né? Você fez isso, você teve a nossa ajuda, então a gente está aqui te esperando. De qualquer forma, a gente tem que falar de Deus, como eu sempre falo, não ter vergonha nenhuma de falar das coisas de Deus, dos ensinamentos de Jesus e o mais importante, colocar em prática, né? Porque o exemplo, né, gente, o nosso exemplo é uma das maiores caridades, seja para os nossos filhos, seja para quem convive com a gente. O exemplo é a melhor caridade. E aí o que a gente está plantando aqui, a gente vai colher. Sim, a gente vai começar a colher nessa encarnação e a gente vai colher do outro lado. E como a gente sempre fala, somos herdeiros de nós mesmos. A gente vai colher na próxima encarnação. Olha que beleza. Por isso que a gente fala, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente pratica os ensinamentos, quanto mais a gente vive Jesus, menos sofrimento a gente vai ter. Isso é matemática, né? A felicidade não é desse mundo, né? A real felicidade não é desse mundo. E pra gente terminar, gente, eu vou ler o exemplo de um espírito feliz aqui no Céu e o Inferno, tá? Do Allan Kardec. É o depoimento, gente, de um espírito que ele viveu em Paris, em Bordeaux. Ele se chama eu acho que é Bernardin que se fala. Bernardin se escreve, acho que se fala Bernardin, né? É uma história, gente, de fé pura. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu acredito que todos nós, se já não passamos por isso, a gente conhece alguém que passa ou que passou. Então ele fala assim, ele conta assim pro Allan Kardec. É Bernardin, enfim. Sou um espírito esquecido há muitos séculos. Na terra, vivi na desonra e na miséria, trabalhando incessantemente para dar à minha família um mísero pedaço de pão. Entretanto, eu amava o meu verdadeiro Senhor. E quando aquilo que me oprimia na terra aumentava o fardo das minhas dores, eu dizia: meu Deus, me dá força.
me dá a força necessária para que eu possa suportar esse peso sem lamentações. Meus amigos, eu estava em expiação. Ou seja, ele estava resgatando algo que ele fez lá atrás. Mas ao sair dessa rude prova, o Senhor, o que ele quer dizer aqui ao sair desta rude prova, quando ele desencarna? O Senhor me recebeu na sua santa paz e o meu maior desejo foi o de reunir a todos, irmãos e filhos, e dizer-lhes: qualquer que seja o preço pago na terra, a felicidade que espera vocês está muito acima dele. Ou seja, quando ele chegou do outro lado, por tudo que ele sofreu, com resignação, ele queria falar isso para quem estava aqui na terra. Nunca tive uma boa posição na vida. Fui filho de uma numerosa família, sempre servi aos que melhor podiam me ajudar a suportar a existência. Nasci numa época em que a escravidão era cruel, suportei todas as injustiças, todos os trabalhos extenuantes, todos os excessos que os auxiliares do patrão quiseram me impor. Vi, sem poder me queixar, a minha mulher ser ultrajada, minhas filhas serem raptadas e depois rejeitadas. Vi meus filhos envolvidos em roubos e em outros crimes que não cometeram. Depois, vi eles serem enforcados por essas faltas. Ah, se vocês soubessem, meus pobres amigos, o que eu sofri na minha longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não existe na terra e que o Senhor, por fim, me concedeu. A todos vocês, portanto, coragem, paciência e resignação. Meu filho, guarda o que lhe dei e que é um ensinamento prático. Aquele que aconselha é sempre mais ouvido quando pode dizer: eu suportei mais do que vocês. Eu suportei sem me queixar. Então, o que quer que você esteja passando, você não é obrigado a ser infeliz, mas a gente tem que lutar com resignação, com amor, sem reclamar, sem culpar ninguém. Fazer a sua parte. E aí Allan Kardec pergunta para ele: depois dessa existência, o Senhor teve outra? Sim, ele responde. Vivi ainda entre vocês como missionário da fé, mas da fé verdadeira, da fé pura, daquela que sai da mão de Deus e não daquela manipulada pelos homens. E a folha não quer virar. E para finalizar, Allan Kardec faz a última pergunta para ele. Agora, como espírito, ainda você tem ocupações? Olha a resposta dele, gente. Eu vou repetir a pergunta. Agora, como espírito, você ainda tem ocupações? Ele responde: vocês acreditam que os espíritos ficam inativos? A inércia
e a inutilidade seria um suplício para nós. A minha missão, a missão dele agora, como espírito, é a de guiar certos... Peraí. O que aconteceu aqui? Guiar certos espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo em que me esforço para neutralizar os pensamentos ruins que são sugeridos pelos maus espíritos. Então ele passou por tudo aquilo que ele passou aqui na Terra. Depois ele reencarna como um missionário enviado de Deus, mas pelo coração, pela fé, pela bondade, pelo amor ao próximo. E ele continua como espírito. Ele continua ajudando certos espíritas e tentando inutilizar, né, pensamentos ruins que a gente possa ter. Então percebe a importância do vigiai e orai, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, né? Se eu sou aquela pessoa que fala mal do outro, que gosta de fazer intriga, isso não vem do nosso mentor. Isso vem de espíritos trevosos, inferiores. E lembra, um obsessor, né? Que a gente nunca pode colocar culpa em obsessor, porque o obsessor, gente, um espírito obsessor, ele não coloca nada em nós, ele só potencializa aquilo que está em mim já. Então, cabe a mim afastar. Como? Bons pensamentos, boas atitudes, porque aí esse espírito inferior não vai fazer morada comigo. E aí a gente vai aprendendo a se vigiar, né? Lembrando, gente, que aqui na Terra a gente não tem me fugiu a palavra, pessoas que são nossos opositores, sabe? O maior problema, né? O nosso maior desafio somos nós mesmos. Eu não preciso competir com ninguém, eu preciso competir comigo mesmo. Quando eu aprender a domar os meus sentimentos ruins, eu consigo viver em paz. Eu vou conseguir rivais, a Fernanda fala rivais, exatamente, Fê. Obrigada pela... não me vinha a palavra. Eu não tenho rivais, eu não tenho rival. O meu maior rival sou eu mesma, né? O maior mal é o que está com a gente. Então eu estou aqui para me domar. Eu, domando os meus sentimentos ruins, eu encontro a paz. Eu vou conseguir olhar o outro e desejar felicidade para ele, mesmo que ele não deseje a felicidade para mim. Eu vou entender, sabe aquela frase, gente, que a gente fala assim, gente feliz não enche o saco? Eu vou entender essa frase. Realmente, então eu vou falar, Senhor, abençoa aquela pessoa
que ela seja feliz. Eu desejo que ela seja feliz, porque eu quero viver no meio feliz. É tão simples, né, gente? É tão simples. E assim a gente se torna verdadeiros profetas de Deus, realizando as boas obras. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso evangelho. Tá dando a hora, a espiritualidade já fluidificou as nossas águas, já aplicou os passes, já limpou todo o nosso ambiente. A espiritualidade, os irmãozinhos desencarnados que estão aqui com a gente já estão se preparando para voltar. Então a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai sentir essa energia no nosso coração, essa energia de gratidão, de amor, esse amor, essa bondade, essa benevolência que a gente vai espalhar para todo mundo, sempre, sem medo de ser humilhado, sem medo de receber um não, mas a gente vai estar praticando um sentimento do nosso coração, que está vindo do nosso coração, e se está vindo do nosso coração, está vindo de Deus. Sente essa energia, sente essa vibração te envolvendo. Você está sentindo arrepios? É o teu mentor te abraçando. Gratidão, Jesus Cristo. Gratidão, amigos espirituais, por essa energia, por essa força, por essa fé renovada dentro do nosso coração. Gratidão pelo nosso lar. Gratidão pelos irmãos que serão resgatados e levados para a luz, levados para um lugar feliz. Gratidão pelos ensinamentos. Gratidão por essa fé fortalecida na vida futura. Agradecemos a espiritualidade pela fluidificação das nossas águas e que esse combustível maravilhoso, abençoado, esteja no nosso coração mais forte do que nunca a cada amanhecer. Finalizamos o nosso evangelho dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, gente. Uma semana maravilhosa para vocês, viu? Vai ser, tenho certeza. E segunda-feira a gente tá aqui junto, né? E estejam preparados para coisas boas que vão vir na nossa vida e também para coisas tristes que fazem parte. Mas lembra, quanto mais Deus a gente tiver na nossa vida praticando, mais fácil a gente vai passar. A gente vai entender que tudo passa, que a gente tá aqui para ser feliz, sim. Tá bom? Gratidão a vocês, gente. Fiquem com Deus, amo vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. É esse o sentimento que a gente tem que levar pro dia a dia, pra vida. Valeu, gente. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Ele tá com vocês, tenham certeza disso. Viu? Boa noite. Ótima semana.